Já imaginou um mundo onde a China, e não a Europa, tivesse descoberto o globo? Um século antes de Colombo zarpar com suas pequenas caravelas, uma armada colossal chinesa já dominava os 7 mares. Essa é a história de Zheng He, o almirante eunuco que comandou a maior frota de navios de madeira que o mundo já viu. Uma história de poder, tecnologia e um fim misterioso que mudou o curso da história. Vamos voltar ao início do século XV, durante a poderosa dinastia Ming, o imperador Yongle. Um líder ambicioso tinha uma visão: projetar o poder chinês para além de suas fronteiras, não através da conquista, mas da admiração. Ele queria que o mundo soubesse que a China era o centro do universo, e para isso ele precisava de um mensageiro à altura. Esse mensageiro foi Zheng He e seu instrumento, uma frota tão grandiosa que parecia uma cidade flutuante, entre 1405 e 1433. Zheng He liderou 7 expedições épicas pelo Oceano Índico. Ele não estava buscando novas terras para colonizar, mas sim rotas comerciais, tributos e reconhecimento. A sua frota era uma maravilha da engenharia, um espetáculo de poder e sofisticação. Estamos falando de cerca de 300 navios, transportando quase 28 mil homens, incluindo soldados, médicos, astrônomos e diplomatas. O coração dessa armada eram os Baochuan, os navios do tesouro. Esqueça tudo o que você sabe sobre navios daquela época. Os registros históricos chineses descrevem gigantes de madeira com até 150 metros de comprimento e 60 de largura. Para ter uma ideia, a Santa Maria de Colombo, que cruzou o Atlântico quase 80 anos depois, tinha apenas 19 metros de comprimento. Os navios de Zheng He faziam as embarcações europeias parecerem barcos de brinquedo. Imagine a cena: um desses colossos surgindo no horizonte, com seus 9 mastros e 12 velas de seda vermelha, projetando uma sombra imensa sobre qualquer porto que visitasse. Mas o tamanho não era tudo. A tecnologia a bordo era revolucionária. Os chineses já usavam uma invenção que a Europa só adotaria séculos mais tarde: os compartimentos estanques. O casco do navio era dividido em seções seladas. Se uma parte fosse danificada por um recife ou um ataque, apenas aquele compartimento inundaria, impedindo que o navio inteiro afundasse. Era um sistema de segurança genial que garantia a sobrevivência da frota em mares desconhecidos. Além disso, eles tinham um leme equilibrado gigante, que podia ser levantado ou abaixado para navegar com precisão, tanto em águas profundas quanto em costas rasas. Para a navegação, Zheng He não dependia apenas da sorte. Sua tripulação usava bússolas magnéticas avançadas e mapas estelares detalhados que permitiam calcular a latitude com base na posição das estrelas, uma técnica de navegação astronômica muito à frente do seu tempo. Essas expedições não eram militares no sentido tradicional. Era uma demonstração de soft power. Os porões dos navios estavam repletos de tesouros, porcelanas finas, rolos de seda e objetos de ouro. Zheng He os oferecia como presentes a governantes de lugares distantes, como a Índia, a Península Arábica e até a costa leste da África. Em troca, ele não pedia submissão, mas sim respeito e relações comerciais. De suas viagens, ele trazia de volta produtos exóticos que fascinavam a corte imperial em Pequim: especiarias, marfim, madeiras raras e até animais selvagens. O episódio mais famoso foi quando a frota retornou da África com uma girafa. Os chineses nunca tinham visto um animal assim. Com seu pescoço longo e padrão de pele único, eles a confundiram com o Qilin, uma criatura mítica semelhante a um unicórnio que, segundo a lenda, só aparecia em tempos de paz
e prosperidade sob um governo justo. A chegada da girafa foi vista como um sinal celestial de que o imperador Yongle tinha um mandato do céu. Por quase 30 anos, a China foi a rainha indiscutível dos oceanos. Sua influência se estendia por milhares de quilômetros. Então, de repente, tudo parou. Em 1433, após a sétima e última expedição, a maior frota do mundo foi simplesmente abandonada. O que aconteceu? A resposta está em uma mudança drástica na política interna chinesa. Após a morte do imperador Yongle, uma nova facção de burocratas confucionistas ascendeu ao poder. Eles viam essas viagens grandiosas como um desperdício extravagante de recursos. Na visão deles, a China era o reino do meio, autossuficiente e culturalmente superior. O mundo exterior não tinha nada a oferecer. Para que gastar fortunas em expedições marítimas, quando o verdadeiro desafio era proteger a fronteira norte contra as invasões mongóis? Essa nova política isolacionista marcou o fim da era de exploração da China. A frota dos tesouros foi deixada para apodrecer nos portos. Pior ainda, muitos dos registros detalhados das viagens de Zhengri, seus mapas e diários de bordo, foram deliberadamente queimados. A ordem era apagar essa memória da história, para que nenhum futuro imperador se sentisse tentado a repetir a aventura. E assim, a China virou as costas para o oceano. Apenas algumas décadas depois, navegadores europeus como Vasco da Gama e Cristóvão Colombo começaram suas próprias viagens, mas com navios muito menores e tecnologia menos avançada. Eles encontraram o Oceano Índico sem a presença dominante da China. Fica a pergunta: o que teria acontecido se a China não tivesse se isolado? Se os navios do tesouro tivessem continuado a navegar, talvez chegado à Europa ou às Américas, a história do mundo como a conhecemos poderia ter sido completamente diferente. A era das grandes navegações poderia ter sido liderada pelo Oriente e não pelo Ocidente. A história de Zheng He é um lembrete fascinante do poder da visão e de como as decisões políticas podem mudar o destino de uma nação e do mundo. É a história de um gigante que dominou os mares e depois, por escolha própria, desapareceu nas brumas do tempo, deixando para trás apenas a lenda de suas cidades flutuantes. Obrigado por assistir. Se você gostou de viajar no tempo conosco, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias incríveis como essa. Até a próxima!